Olá pessoal, aqui é o professor Arian Braga, professor de História da MFEJA, professor André Tozello. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre um texto muito bacana, muito legal, que está na atividade 13, a primeira atividade que a gente está abordando a questão das populações nativas, não só do Brasil, mas em especial do Brasil, mas da América como um todo. E por que eu falo da América como um todo? Porque esse texto é justamente sobre o que hoje são os Estados Unidos da América. É uma carta enviada ao presidente Franklin Pierce em 1854. Pelo chefe momento, 1854, a gente tem a expansão para o oeste, em que a população americana de origem europeia, agora já com população dos Estados Unidos, de origem europeia, agora já independente, começa a conquistar as terras do meio oeste em direção às minas de ouro no oeste, tá? E o que acontece com isso é que você tem uma população indígena que vai começar a sofrer ataques até ser praticamente dizimada. A gente vai ver, eu vou projetar para vocês agora um mapa das reservas indígenas dos Estados Unidos. Então, onde eu estou passando a seta aqui é a costa leste, a região de ocupação mais antiga, tá bom? E aí o que acontece? Conforme as notícias de que haviam riquezas, um solo muito rico, sobretudo aqui, o Vale do Rio Mississippi, e para cá, a costa oeste, a Califórnia, o Texas aqui, o Novo, já um pouquinho no meio oeste, mas Novo México, Colorado, a partir do momento que chega... Olá pessoal, aqui é o professor Arian Braga, professor de História da MFEJA, professor André Tozello. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre um texto muito bacana, muito legal, que tá na atividade 13, a primeira atividade que a gente está abordando a questão das populações nativas, não só do Brasil, mas em especial do Brasil, mas da América como um todo. E por que eu falo da América como um todo? Porque esse texto é justamente sobre o que hoje são os Estados Unidos da América. É uma carta enviada ao presidente Franklin Pierce em 1854 pelo chefe da etnia, de uma etnia indígena que morava, né, no que hoje é o estado de Washington, a etnia do Amish, pelo chefe Seattle. Né? Naquele momento, 1854, a gente tem a expansão para o oeste, em que a população americana de origem europeia, agora já com a população dos Estados Unidos, de origem europeia, agora já independente, começa a conquistar as terras do meio oeste em direção às minas de ouro no oeste, tá? E o que acontece com isso é que você tem uma população indígena que vai começar a sofrer ataques até ser praticamente dizimada. A gente vai ver, eu vou projetar para vocês agora um mapa das reservas indígenas dos Estados Unidos. Então, onde eu estou passando a seta aqui é a costa leste, a região de ocupação mais antiga, tá bom? E aí o que acontece? Conforme as notícias de que haviam riquezas, um solo muito rico, sobretudo aqui, o Vale do Rio Mississippi, e para cá, a costa oeste, a Califórnia, o Texas aqui, o Novo, já um pouquinho no meio oeste, mas Novo México, Colorado, a partir do momento que chegam informações de que há ouro nesta região, sobretudo aqui na Califórnia, a população que mora aqui começa a caminhar em direção ao oeste. E nessa caminhada é que ocorre o processo de expulsão da população indígena. O governo americano, o governo dos Estados Unidos, tenta comprar algumas dessas terras, e é justamente nesse contexto que o chefe Seattle escreve para o presidente dos Estados Unidos. Seattle tá aqui, mais ou menos, né? É bem próximo ao Canadá, é uma região fria, muito bonita, mas é uma região fria.
E você vê que ainda hoje esses pontos coloridos são os pontos das reservas indígenas. Vocês veem que ainda há reservas indígenas aqui no estado de Washington, no estado do Oregon, e outros estados aqui desse extremo norte dos Estados Unidos. O que acontece é que nem sempre isso é pacífico, né? Na verdade, na maioria das vezes, não é oferta de compra, não, é expulsão. Essa região, por exemplo, do Vale do Mississippi, onde você tinha Oklahoma, né, ou tal estado de Oklahoma, mais ou menos aqui, você tem um processo de expulsão pesado, com uso de força física, extermínio da população indígena, tá bom? Então é nesse contexto que a gente tem essa carta. A carta, pela primeira vez escrita, ela aparece num jornal lá de Seattle, já depois da morte do chefe Seattle, o jornal Seattle Sunday Star, em 1887, pelo Dr. Henry Smith, mas a carta é de 1854, tá bom? Vamos ler a carta juntos e eu vou destacando alguns pontos que são interessantes para a gente entender este texto muito, muito rico. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-la? Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na escuridão da floresta densa, cada clareira, inseto, a zumbi são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho, né? O homem vermelho é esse homem esse ser humano, essa pessoa de origem indígena. Você vai ver a contraposição do homem branco, que está querendo comprar as terras, e do homem vermelho, aquele que possui as terras. Aqui nesse primeiro parágrafo já temos um indicativo muito importante para entender as questões que vão seguir, que é a visão da população indígena sobre as suas terras é diferente da do homem branco, né? Desse cidadão originário dos europeus. Por quê? A terra é sagrada não pelo seu valor financeiro, mas pelo seu valor ritualístico, simbólico. E não é só a terra, é tudo que a compõe. A areia, a floresta, a clareira, os insetos, tá bom? E segue. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem essa bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra, ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs, o cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos, né, as depressões úmidas das campinas, o calor do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Aqui é outra separação. Esse ser humano que se entende como parte do meio ambiente, em contraposição a um ser humano de origem europeia que se entende independente desse meio ambiente. Essa contraposição que o chefe Seattle vai fazendo. E a questão dos mortos. Os mortos para a população ameríndia ficam atrelados à terra. A terra é parte deles. Para a população branca, o contrário, né? Para a população branca, como ele vai colocar aqui, você morreu, vai para as estrelas, né? Portanto, o grande chefe de Washington, que é o presidente, manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Eles vão ser, de fato, forçados a mudar de local, tá? Da cidade, da região onde eles viviam, para uma reserva. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos, portanto nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra. Mas isso não será fácil, essa terra é sagrada para nós. Lembrem-se, os povos tradicionais dependem mais da terra do que outros povos. Se eu caço, se eu pesco, se eu faço coleta, se eu planto, me tirar daqui para colocar ali, colocar longe do meu lugar, pode ser acabar com a minha possibilidade de vida. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá bom? Ele segue aqui o texto.
essa água brilhante que escorre nos riachos não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhe vendemos a terra, vocês devem lembrar-se que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio, o falar das águas, é a voz dos meus ancestrais. Percebam como ele já vai advertindo que se vender a terra, tem que se perceber que ela é sagrada e passar isso à frente. E ela é sagrada justamente porque ela faz parte de um ambiente. A terra não está isolada. São os rios, são as montanhas, são os animais, são as plantas. Os rios são nossos irmãos, saciam, matam a nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhe vendemos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são nossos irmãos, e seus também, e portanto vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. A ideia de proteger o rio, porque o rio é fonte de sobrevivência. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção de terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro, alguém de fora, que vem à noite e extrai à terra tudo aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho. Olha só, para o indígena a terra é irmã, ela é parte da família. Ele está apontando para o homem branco e diz, vocês aí, não é isso que funciona. Para vocês, a terra é só um lugar que eu exploro, que eu tiro as minhas riquezas. Não é isso o que a população ameríndia percebe sobre a terra. Rapta da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura do seu pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Então, eu não tenho essa ligação com a ancestralidade, mas também com os descendentes, o respeito a essa ideia de comunidade, de família, né? Trata sua mãe, a terra e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. E aí a gente pode pensar que é um alerta com um certo peso de pensarmos o meio ambiente, um peso ecológico, mas um deserto também no seu sentido mais amplo, né? Eu deixo aquela terra morta, estéril. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro. Mas se vendemos nossas terras ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o compartilha seu espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô seu primeiro aspirar, também recebe o último suspiro. Se lhe vendemos nossas terras, vocês devem mantê-la intacta, sagrada, como lugar onde até mesmo o homem branco possa saborear o vento açucarado pelas flores dos prados, né? Prado seria uma campina, um terreno plano. Veja, o ar também é importante, e essa ligação sempre do elemento natural, desse elemento que não tem vida para nós, né? Não é um ser vivo, mas que para eles tem uma representação simbólica que é muito importante. Ora o rio, o céu, agora o ar. Portanto, vamos mediar sua oferta de comprar nossa terra. Se decidimos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como irmãos. Agora vai falar dos animais. Sou um selvagem e não compreendo outra forma de agir. Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco que o alvejou de um trem ao passar. Eu sou um selvagem, não compreendo como é que fumegante cavalo de ferro, o cavalo de ferro é o trem, pode ser mais importante que o búfalo, que sacrificamos somente para permanecermos vivos. Gente, a população de milhares e milhares de búfalos, bisões, no que hoje é o território dos Estados Unidos, sobretudo do meio oeste, ela foi reduzida a poucas centenas, pela caça indiscriminada. Mas é uma caça, e aí perceba essa última frase, sacrificamos somente para permanecermos vivos, ela não é uma caça para o alimento, é uma caça para diversão. Quantos búfalos eu mato? Quantos bichos eu tenho a cabeça ali de enfeite? E também essa relação com o trem, porque os búfalos podiam causar acidentes nas ferrovias que estão sendo abertas no interior. Então, para evitar o acidente, o trem, o cavalo de ferro vale mais do que o búfalo, eu mato o búfalo e tô nem aí.
O que os homens são, o que são os homens sem os animais? Se todos os animais se fossem, os homens morreriam numa grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais, breve acontece também com o homem, há uma ligação de tudo. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra, digam a seus filhos que foi enriquecida com a vida de nosso povo, ensinem às suas crianças que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo que acontecer na terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmo. Ó, mais uma ligação importante agora com a terra. A gente já viu com o rio, já viu com o vento, com os animais, agora com a terra. A terra no sentido mesmo desse solo, tá? Que o solo é importante. Seguimos. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos. Todas as coisas são ligadas com sangue que une a família. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Mas quando da sua desaparição, quando sumir, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra. E aí é o Deus não dos indígenas, é o Deus cristão, tá? E esta terra, por alguma razão especial, lhes deu o domínio sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa impregnadas de cheiro de muitos homens, a visão dos morros obstruídos por fios que falam, né? Os telefones, os telégrafos começam a ser instalados. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. De certa forma, esse texto resume como a população nativa dos Estados Unidos teve que viver até poucas décadas atrás, quando você começa a ter uma regulamentação de direitos para essa população. Isso não é diferente do que acontece também no Brasil, tá, gente? A gente tem um processo dos portugueses e os espanhóis no resto da América destruindo a população nativa daqui. Os ingleses vão destruir a população nativa da Austrália, da Nova Zelândia. Os europeus como um todo vão destruir, né? Você tem relatos de genocídio, extermínio sistematizado de populações na África, Namíbia com a Alemanha, Bélgica no Congo, e aí vai. Vamos às perguntas. O índio que fala no texto aponta dois grandes obstáculos que poderiam levar seu povo a não aceitar a proposta do branco, um de ordem prática e outro de ordem emocional, afetiva. Pensem aqui o seguinte, qual é a relação de propriedade que eles colocam, os indígenas enxergam sobre a terra? A terra é deles, não é deles? E como eles se relacionam com essa terra? É simplesmente uma propriedade que eu vendo, troco, barganho? Tem significado simbólico? Vale para os ancestrais? Vale para... Como que eles enxergam essa terra? Na 5, transcreva do texto pelo menos dois argumentos que o indígena apresenta para justificar a importância de respeitar a natureza e proteger a terra e, por extensão, a natureza. Veja, ele fala dos rios, ele fala dos ventos, dos animais, do solo. É só pegar alguns desses trechos, tá bom? A última, esse texto foi escrito, né, há mais de 160 anos, e nele o autor faz referências a fatos que ele mesmo pode constatar na época em que viveu. Cite alguns fatos que acontecem no mundo de hoje que comprovam as previsões apresentadas no texto. Eu não diria previsões exatamente, né? Ele não está prevendo que vai... No finalzinho até dá uma previsãozinha, né? Mas pense no seguinte, há relações com o mundo do chefe Seattle lá no século XIX, meados do século XIX, com o mundo de hoje? Como são tratados os rios, os animais, as florestas, o solo, as águas, os ventos? Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. É isso, gente. Até mais.